Muito bem. Com relação às constantes de equilíbrio, então, como são reações que acontecem em equilíbrio, nós precisamos estudar a constante de equilíbrio e a equação de equilíbrio dessas reações. Então, as constantes de equilíbrio para a formação de complexos são chamadas, então, de constantes de equilíbrio de formação, são escritas como constantes de formação, tá? E nós podemos escrever o equilíbrio dessa formação, desse complexo, como a soma de cada etapa individual que eu mencionei anteriormente, que pode ocorrer em etapa. Então, esse equilíbrio total, ele vai ter constantes de formação globais, constantes, né? De formação globais designadas pelo símbolo beta N, onde N é o número de etapas que vão acontecendo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, por exemplo, a primeira etapa, M mais L formando ML, vai ter uma constante, aqui a equação de equilíbrio que nós já estamos acostumados. Na segunda etapa, o que vai acontecer? O ML que vai reagir com o ligante, né? Com o ligante formando ML2, formando essa constante, essa equação de equilíbrio. E a constante de equilíbrio, como são duas etapas, é a soma das duas etapas, a constante global vai ser a multiplicação da constante 1 com a constante 2, que é chamada de beta 2. E assim por diante até chegar no N. Beta N vai ser igual à equação de equilíbrio de N etapas, quantas constantes forem até ali. Se for 5, se for 6, é a multiplicação de todas elas que vai formar o beta N, tá? Muito bem. Então, para cada espécie, como metal ligante, como complexo, a gente pode calcular um valor alfa. O que é esse valor alfa? É a fração da concentração total do metal que está naquela forma, já que pode acontecer em etapas, a reação ocorre em equilíbrio. No equilíbrio, eu posso ter uma grande mistura de espécies em diversas formas. Então, por exemplo, o alfa M é a fração total de metal livre, né, presente no equilíbrio. Alfa Ml é a fração presente como Ml, como metal ligante dessa forma. Então, nós definimos esses alfa, né, que é essa fração, como sendo 1 dividido por 1, mais cada constante global daquelas que nós definimos no slide anterior, multiplicado pela concentração de cada uma das espécies que ocorrem no equilíbrio. Então, se ocorrer apenas duas etapas, aqui eu vou só ter beta 1 e beta 2. Se forem 3, beta 1, beta 2 e beta 3. Se forem 4, beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4, até beta N, assim por diante, tá? Para facilitar um pouco, bom, primeiro eu tenho que falar do EDTA, não vou falar agora, mas apenas lembrem que alfa é essa fração da espécie que você está pensando com relação ao total, tá? Então, os gráficos dos valores de alfa versus PL, que é menos o log da concentração de L, são conhecidos como diagramas de distribuição, e nós vamos utilizar depois esses valores e essas definições para as curvas de titulação. Muito bem. Então, para titulação, na titulação de um íon metálico com um ligante, o íon metálico vai reagir com o ligante, vai formar um complexo e o ponto de equivalência vai ser determinado, como uma titulação que nós já vimos de neutralização, de precipitação, né? O ponto de equivalência ele vai ser determinado, então, pela presença de um indicador ou por um método instrumental, voltamétrico, amperométrico, né? Que eu posso utilizar ali no momento. E isso acontece com qualquer titulação. O que é importante e é interessante? Que essa reação, ela se processe rapidamente. Por quê? Porque se a reação for lenta, nós já vimos em outros capítulos de titulação, que se a reação for lenta, demora muito para se estabelecer o equilíbrio e, portanto, eu vou acabar adicionando uma quantidade de titulante maior do que a necessária e isso me dá um erro na titulação, na hora de fazer a concentração.
O que acontece? Os agentes complexantes inorgânicos, eles não são muito utilizados em titulações, tá? A formação de precipitados com ligantes inorgânicos até tem aplicações, né, utilizado, por exemplo, o nitrato de prata, utilizado como titulante em muitas determinações que a gente viu lá na volumetria de precipitação, tá? O progresso da titulação, assim como todas as titulações que a gente já viu até agora também, é ilustrado por meio de uma curva de titulação. E nesse caso aqui, da titulação de complexação, eu vou ter um gráfico de PM, que é menos o log da concentração do metal, versus o volume do titulante adicionado. Porque eu comentei agora há pouco que os agentes, como ali eu escrevi errado, né? Eu coloquei complexos inorgânicos, mas na verdade são os agentes ligantes, né? Agentes complexantes inorgânicos não são muito utilizados. Então, imaginem que eu tenho meu leque de ligantes inorgânicos disponíveis comercialmente que podem ser utilizados. Ocorre que os mais simples e, né, muitas vezes disponíveis são unidentados. E os unidentados nós já vimos que a formação do complexo ela vai acontecer muitas vezes em várias etapas. Isso faz com que os complexos eles sejam de baixa estabilidade, os complexos formados, e que por isso nós obtenhamos pontos finais difíceis de serem observados, porque acontecem em muitas etapas. Já os ligantes inorgânicos multidentados, eles têm a vantagem, então, deles reagirem mais completamente, mais rapidamente, com pontos finais mais nítidos, e eles reagem com o metal, portanto, em uma única etapa. São muito vantajosos. O problema é que não são muitos, tá? Então, não é muito utilizado. Mas existem algumas aplicações que nós vamos ver, né? Que no próximo, depois do próximo slide, tem uma tabelinha com alguns ligantes inorgânicos que são sim utilizados. Aqui, essa figura é para ilustrar para vocês justamente essa diferença entre o ligante que é unidentado, bidentado e multi, né? Dentado. Então, imaginem que eu tenho a titulação de 60 ml de uma solução com 0,020 mol por litro do metal M, na curva A, que é a que está aqui embaixo. Eu tenho uma solução 0,02 mol por litro de um ligante que é tetradentado, para formar um complexo MD do produto, tá? Observem que a curva A é aqui de baixo, ela parece muito com uma curva de titulação típica lá da titulação de neutralização de ácido-base, ácido forte com base forte, né? Então, ela começa com o valor ali de PM bem baixo, e aí tem o ponto de equivalência, que é bem visível, para daí aumentar a concentração. Então, esse é o tipo de ligante que eu posso utilizar perfeitamente em titulação. Já a curva B, observem que ela tem um aspecto muito parecido com a curva de quando eu reajo a ácidos polipróticos, que tinha mais de um próton ionizável, né? Então, eu tenho 2 pontos de equivalência nesse caso aqui, que já é difícil, já é mais complexo, né? É difícil de se utilizar, mas ainda assim é possível, né, determinar ali o ponto de equivalência. Usando o indicador adequado eu consigo, tá? E aí eu tenho a letra C, a última curva, que fica bem aqui em cima, bem aqui, né? Essa curva C, então, é quando eu tenho uma solução de um ligante que é unidentado para formar MA4. Então, eu vou ter 4 etapas, porque, né, o A vai se ligar em 4 etapas. Por isso, não é visível, a gente não consegue visualizar o ponto de equivalência. Então, é um tipo de ligante que é impraticável em titulação, tá? Por isso que, como a maioria dos agentes complexantes inorgânicos são unidentados, isso complica a sua aplicação para titulação, tá?
Mas, mesmo assim, eu falei que não é muito utilizado, mas é utilizado, né? Então, tem algumas titulações típicas de formação com complexos inorgânicos. Então, aqui eu tenho os titulantes, né? Que analito que pode ser utilizado, que pode ser determinado por meio desses ligantes, né? Que formam complexo com eles. E aí, aqui algumas observações de cada uma dessas aplicações. Então, é só um exemplo para vocês que é sim possível, só não é tão comum. Tanto que provavelmente não serei eu que vou dar aula prática para vocês, mas provavelmente vocês vão fazer titulação de complexação e não será com agente inorgânico, mas com o próximo que eu vou mencionar para vocês